estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre e sempre. Da família. Que bom que você veio, que bom que você está aqui hoje. Nós estamos na Semana da Família, no segundo tema, a segunda noite da Semana da Família. E eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, o verso 1. Este é o primeiro tema que nós vamos usar, vamos estudar a palavra de Deus hoje. Gênesis capítulo 17, o verso 1. Gênesis capítulo 17, verso 1. Você encontrou o texto? Nós vamos curvar a nossa cabeça e vamos orar ao Senhor. Gênesis capítulo 17, verso 1 é o texto com o qual vamos iniciar. Vamos orar a Deus antes, feche os olhos, vamos pedir a bênção de Deus. Senhor Deus, é um privilégio estarmos reunidos para estudar a Bíblia. Queremos conhecer a Tua vontade para a nossa vida. Ninguém saiu de casa, ninguém separou tempo para assistir na TV ou pela internet, por acaso. É o Senhor que tem propósitos eternos para a nossa vida. É o Senhor quem nos coloca em contato com as mensagens da Bíblia. E nós estamos aqui agora, Senhor, pedindo que o Teu Espírito nos dê um coração disposto, nos dê uma mente apta para compreender, para aprender e para praticar os Teus ensinos, porque o Senhor é um Deus de amor.
O Senhor é um Deus santo que nos ama, quer cuidar da nossa vida, do nosso trabalho, da nossa família. Então agora, Senhor, com a Bíblia aberta em nossas mãos, nos entregamos ao Senhor para que a Sua palavra nos fale ao coração. Fica conosco, Senhor, envia Teus anjos santos enquanto estudamos a Bíblia. Nós pedimos estas bênçãos e as agradecemos em nome de Jesus. Amém. O que diz a palavra de Deus? Como fazer para ser perfeito? Gênesis capítulo 17, verso 1. O que é perfeição? Esse texto é muito conhecido, mas é muito lindo, é muito rico. Deus aparece para Abraão. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O que é perfeição aos olhos de Deus? Perfeição é guardar todos os mandamentos, é obedecer tudo que Deus manda. Se perfeição é guardar todos os mandamentos e é obedecer tudo que Deus manda, então se você conseguisse obedecer perfeitamente a tudo que Deus manda, Deus deveria ter o dever de dar salvação para você. Mas a Bíblia ensina que salvação não é um dever de Deus. Salvação é graça. E é dada de graça para quem não merece. E agora Deus aparece para Abraão dizendo: Abraão, eu tenho amado você. Eu criei você. Eu tenho planos eternos para você e sua família. Sabe, Abraão, eu preciso de alguém para ser a minha vitrine para o mundo. O mundo precisa de vitrines, Abraão. Abraão, eu sei que você pode ser a minha vitrine, Abraão. O seu casamento com Sara pode ser a minha vitrine para o mundo, Abraão. O jeito de você criar os filhos, Abraão, preservando os filhos, orientando os filhos nos meus caminhos. Eu sei que isso vai servir de vitrine para o mundo. Mas Abraão pensou: Senhor, nem filho eu tenho. Como é que isso vai servir de vitrine para o mundo? E nessa semana nós vamos ver a luta de Abraão para crer em Deus. A Bíblia diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça. Deus disse: Abraão, eu vou dar filho para você, porque eu quero que o mundo veja como se educa um filho, Abraão. Eu quero que o mundo veja como que um pai liberta o filho para a vida. Sabe que tem pais que prendem filhos. Nessa semana nós vamos ver esse caso de pais que criam filhos egoisticamente. Tem pais que criam filhos para ficarem com eles para o resto da vida e ficam boicotando as tentativas do filho sair de casa, da filha sair de casa, para se casar, para constituir família, e ficam ali cerceando esses impulsos naturais que os filhos têm para sair de casa. E quando esse filho sai de casa, às vezes se casa, a mãe chega para o filhinho do coração e diz: filhinho, se a sua esposa está tratando mal, você volta para a casa da mamãe. Aqui tem sopinha quentinha. Filho, acho que ela não está passando bem a sua roupa. Deixa eu ver sua roupa, filho. Eu sei de sogras que vão na casa do filhinho e abrem a porta do guarda-roupa para ver se a nora está cuidando direito do filhinho querido do coração. Coitadinho desse filhinho. E ela diz: filhinho, não estão passando direitinho a sua roupa. Volta para casa. E nós vamos ver isso num dos temas desta semana. Deus criou os pais para criarem filhos para a vida, não para eles. Isso é bonito, Deus ensina isso na Bíblia. Mas agora Deus chama Abraão e diz: Abraão,
anda na minha presença. Você quer ser um pai perfeito, você quer cumprir perfeitamente os propósitos que eu tenho para a sua vida, Abraão. Abraão, ande na minha presença. Andar na minha presença é ser perfeito. Perfeição é andar na presença de Deus. Agora, como adquirir a perfeição do Pai? Abraão, Deus disse para Abraão: Abraão, anda comigo. Pais, sabe, gente, quando um pai tem exigências muito altas para um filho, tudo que o filho faz está errado, você não sabe fazer nada. Tem pais que não deixam os filhos fazerem nada, porque dizem para os filhos: você não sabe fazer. Tem mães que não deixam os filhos fazerem nada. Você não sabe fazer, deixa que eu faço direito, deixa que eu faço melhor do que você. Esses pais estão dando para a vida filhos com autoestima muito baixa, filhos que têm um conceito muito baixo de si mesmos, filhos que pensam que não podem enfrentar a vida, mas não é assim. A gente não pode ter exigências muito altas para os filhos. Eu sei de pais que dizem para os filhos: você só pode tirar 10, 9,5 é pouco para um filho meu. Que vida dura é um filho de pais extremamente exigentes. No outro extremo estão os pais que permitem tudo. Também não é bom. Onde encontrar o equilíbrio? Deus está aqui falando. Deus disse a Abraão: eu sou seu pai, Abraão. Abraão, você quer ser perfeito? Anda comigo. Vem comigo. Vem andar comigo. E agora Deus diz para os pais da terra: pai, chama seu filho para andar com você. Mas você tem que andar comigo, porque se você andar comigo, você será um pai perfeito. Perfeição, lembra que nós vimos ontem, perfeição não é procedimento, perfeição é relacionamento. Deus considera perfeita aquela pessoa que anda com Ele. E agora Deus deseja que os pais, ao andarem com Deus, chamem os filhos para andarem com eles. Pais andando com Deus, filhos andando com os pais. Anda na minha presença e ser perfeito. Companheirismo, presença, isso é muito importante na paternidade. Presença, estar presente, presente com os filhos. Jesus ensinou isso em João 15. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Aquele que está em mim vai produzir muito fruto. Sem mim nada podeis fazer. Você quer fazer coisas, você quer ter procedimentos corretos, você quer ter atitudes perfeitas, tem que estar ligado na videira, como o ramo está ligado ao caule da videira. Aquele que está ligado em mim, esse vai produzir muito fruto. Sem mim, nada podeis fazer. Eu preciso estar ligado com Jesus. Essa ligação me vem quando eu acordo mais cedo. Sabe, hoje nós estamos vivendo numa sociedade que nos empurra para dormir tarde. Shows, eventos, festas, aniversários, jantares, tudo para dormir tarde. Isso não apenas afeta a nossa saúde física, mas afeta a nossa vida espiritual. Porque quando a gente vai deitar tarde, a gente acorda tarde. E quando a gente acorda tarde, a gente não tem tempo para andar com Deus, para se ligar na videira verdadeira. E se você está pensando em levar a sério a sua comunhão com Deus, se você pensa em levar a sério a sua vida eterna, você tem que ter horário para deitar. Porque você deve saber que ao deitar tarde, você está comprometendo o seu dia de amanhã, a sua comunhão com Deus no dia de amanhã. Então é muito importante ter um programa de deitar cedo, para acordar cedo, para ter comunhão com Deus. E isso a gente precisa ensinar para os filhos também. Filho tem que ter horário para deitar, tem que ter horário para levantar, porque isso vai afetar a sua vida profissional,
vai afetar sua saúde, vai afetar seu relógio biológico, mas acima de tudo, vai afetar a sua vida espiritual. Eu preciso estar ligado com Cristo. E se tem uma lição que os pais precisam ensinar, por exemplo, não apenas por discurso, mas por exemplo, é estarem ligados com Deus. Eu me lembro, muitas vezes, de entrar de manhã cedo no quarto do meu pai e da minha mãe. Sabe que você já viu que os filhos gostam de ir para o quarto do pai e da mãe? Minhas filhas não moram com a gente, estudam longe daqui, né? Estudam em São Paulo, minhas duas filhas, mas estavam esse final de semana em casa. E adivinha que chuveiro elas gostam de usar para tomar banho? É o chuveiro do quarto do pai e da mãe. Os filhos gostam. E eu me lembro que eu gostava de usar o banheiro do meu pai e da minha mãe também. A gente acordava, tinha o banheiro da família, lá no corredor da casa, mas eu gostava de usar o banheiro do pai e da mãe. Graças a Deus, eu tive pais que nunca me enxotaram do quarto deles, né? Às vezes meu pai dizia, filho, eu preciso usar o banheiro aqui, porque eu preciso sair, está quase na hora. Mas era aquela reclamação que não tinha assim um tom de exclusão, né? Era uma coisa normal. Mas as filhas, hoje comentando com a minha esposa, bem, você está vendo que banheiro que elas vêm usar, né? Mas eu me lembro que ao entrar no quarto do meu pai, algumas vezes eu vi o meu pai ajoelhado, de costas para a porta. E eu me lembro da cena de ver a sola do sapato do meu pai virada para mim, eu entrando, vendo meu pai orar antes de ir para o trabalho, vendo meu pai com a Bíblia dele aberta antes de ir para o trabalho. Gente, que influência isso causa num filho? Um filho vendo que o seu pai tem hábitos de comunhão com Deus, o seu pai está buscando a Deus, o seu pai abre a Bíblia e vê Deus dizendo, anda na minha presença e ser perfeito, andar na presença de Deus. Eu me lembro que a função dos pais, antes de dizer o que eu me lembro, deixa eu dizer, né, que a função dos pais é transmitir isso para os filhos. Então, a gente com filhos pequenos começa a ensinar ali, a orar antes das refeições, orar quando acorda, orar quando vai deitar. E quando a criança é pequena, você precisa pegar na mãozinha da criança, e vamos fazer oração, vamos fechar o olhinho. Me lembro minha esposa, ainda no colo, recém-nascidos, a criança nem sabe que existe. Minha esposa juntava a mãozinha do recém-nascido, né, das meninas, fechava o olhinho e fazia oração, Senhor, abençoa esse leitinho, esse mamar, né? E as crianças ali no peito da mãe mamando. A primeira luz da consciência, na primeira luz da consciência que a criança tiver, a mãe vai estar orando, né, ensinando a levar para Jesus. Mas eu me lembro uma noite, minhas meninas já tinham talvez 6 anos, 7 anos, à noite já as luzes da casa estavam se apagando, eu passei pelo corredor, as meninas tinham ido deitar antes de a gente colocá-las na cama, a luz do quarto delas estava apagada, e eu passando pelo corredor, dei uma olhada para dentro do quarto delas, e eu vi um vulto ajoelhado em cima do travesseiro da cama. Foi a primeira vez que esta filha orou sozinha, sem o pai mandar. E eu fui para o meu quarto e me ajoelhei e disse, Senhor, louvado seja o teu nome, porque ela tomou a iniciativa. Isto é sinal que essa ação de orar está ficando um hábito. Isso é muito importante. Pais transmitir para os filhos. O pai não deve se contentar em ter uma experiência com Deus. Esta experiência tem que ser transmitida para a próxima geração. Isto é muito importante. Isto é fundamental. Agora, a presença do pai é básica para transmitir valores morais e espirituais. Para que haja essa transmissão para a próxima geração, precisa haver presença. Nós precisamos estar misturados na vida dos filhos. Onde os filhos estão, onde nós estamos, os filhos devem estar conosco. E nós estarmos onde eles estão, porque é através da presença que nós transmitimos valores espirituais e morais. Agora,
Isso dá trabalho, isso traz desconforto. Eu preciso mudar minhas rotinas, eu preciso alterar meus planos de vida, eu preciso alterar meus planos de trabalho. Esses dias eu estava com um chefe que não gosta que a gente atenda telefone quando a gente está em reunião. E ele está certo, mas eu achei muito bonito quando tocou discretamente o telefone dele, ele deu uma olhadinha e disse: é o meu filho, vocês me dão licença? Eu vou atender. Yes! O trabalho não pode ter mais importância que um filho, seja o que for. O trabalho nós não vamos levar para o céu, mas os filhos nós vamos levar conosco. E Deus deseja que nós levemos os nossos filhos. Então, dá trabalho criar filhos, mas quanta recompensa Deus nos dá. Nós vimos ontem que é muito importante que não apenas nós gastemos tempo com os filhos, mas que haja tempo necessário. Precisa haver tempo de exposição. Uma comida para ser cozinhada, para ser assada, não basta você ter fogo de ótima qualidade. Esse fogo precisa estar na temperatura correta e essa comida precisa ser exposta por um tempo suficiente. Então, não ouça essa história de eu dou para os meus filhos tempo de qualidade. A minha vida é uma correria, eu não paro em casa, eu não dou atenção para os filhos, mas quando eu fico com os meus filhos, eu dou para eles tempo de qualidade. Cuidado com essa história, porque ela pode ser muito enganosa. A presença do pai e da mãe vai produzir uma alta noção de valor pessoal. Isso vai produzir uma autoestima. Eu tenho valor. O meu pai fica comigo, minha mãe fica comigo. Eles largam as coisas deles, perdem de ganhar dinheiro, deixam de ganhar dinheiro, deixam o conforto deles para ficar comigo. Que valor eu não devo ter? Os filhos não expressam isso. E os pais devem ser maduros para não esperar estas expressões. Este reconhecimento só vai vir na vida adulta. O pai e a mãe trabalham boa parte da vida sem receber muito retorno. E quando a gente não é maduro, quando um pai ou uma mãe não tem maturidade, fica esperando o retorno dos filhos. Mas meu filho não me agradece. Mas filho não agradece mesmo. Filho não agradece. Filho vai agradecer quando o pai já não existe mais. Mas a gente planta árvores para outros comerem, e a gente cria filhos para serem bons para outros, e não para nós mesmos. Isso é egoísmo. Nós precisamos criar filhos para as esposas deles, para os maridos deles, eles que vão aproveitar aquilo que nós fizemos. E a vida é assim, porque nós também recebemos isso quando casamos. Este é o plano de Deus. Agora vejam a importância da presença nesse texto do livro Lar Adventista, página 192. Diz assim a autora, Ellen White, ela diz: se os filhos não encontram nos pais e no lar aquilo que lhes satisfaz o desejo que experimentam de afeto e companheirismo, eles têm esse desejo, volvem-se para outras fontes, onde tanto a mente como o caráter podem perigar. Olha, a criança e o adolescente precisa ter a noção, o sentido de pertencimento. Isso foi Deus que colocou em nós. Nós precisamos pertencer. De certa forma, a igreja supre essa necessidade que a gente tem de pertencer a um grupo. As torcidas de futebol suprem essa necessidade que o ser humano tem de pertencer, né? Que cor é a sua camisa? Tem camisa verde, camisa vermelha, camisa azul, camisa... Que cor é? Qual é o seu time? As pessoas gostam de pertencer a grupos. Isso é uma necessidade do ser humano. Mas a necessidade mais básica e fundamental nessa questão de pertencimento é pertencer à família, ao pai e à mãe. Agora, quando a criança, quando o adolescente não encontra esse sentido de pertencer em casa, ela vai procurar em outros grupos. E você sabe qual é um grupo que tem uma noção, um sentido de pertencimento muito forte? É do pessoal chegado no baseado. O pessoal que usa droga. Eles são parceiros. É todo mundo mano. Mano, vem cá,
Toma uma dose aqui para você, pega um pouquinho e empresta, porque quando você cria uma pessoa dependente, você vai ter um cliente. Então eles dão, todo mundo parceiro, todo mundo partilha. Que grupo gostoso, que amizade que eu encontrei. Porque eu não tinha isso, aonde? Na minha casa. Então em casa eu preciso encontrar esse ambiente. Nós precisamos marcar presença de modo regular na vida dos nossos filhos. Que momentos nós deveríamos regularmente, quase que diariamente, em vários casos desses, marcar presença na vida dos filhos de modo regular? Primeiro momento, culto familiar. Este é o momento em que pai e mãe precisam estar presentes. É o culto familiar que organiza a vida social da família. Essa é a nossa família. Então, 2 vezes por dia, de manhã e à noitinha antes de deitar, a família se reúne por 5 minutos, 10 minutos, dá o sentido de pertencimento, sem falar na parte espiritual, dá o sentido de unidade, ali ainda se conversa um pouquinho. Então, dá a noção de grupo. Nós somos um grupo, nós pertencemos uns aos outros, nós nos defendemos, nós somos uma família. Então, isso é muito importante, pai e mãe estarem juntos. Vocês sabem qual é a taxa de separação hoje no mundo? Mas quase todos os países a taxa de separação está parecida, países do mundo ocidental. Em média, de cada 2 casamentos, 1 se separa. Você sabe qual é a taxa de separação nos casamentos de pessoas que realizam o culto familiar todos os dias em casa? Uma separação, melhor dizendo, para cada 1.047 casamentos. Uma separação para cada 1.047 casamentos. É uma diferença brutal. Eu quero dizer para vocês, em meu ministério, eu nunca vi, vou para 23 anos de trabalho como pastor, já acompanhei com tristeza muitas separações, mas nunca vi a separação de um casal em cuja casa havia regularmente, religiosamente o culto familiar. Fazendo um seminário uma vez numa igreja, uma mulher me interrompeu e disse: pastor, eu conheço, na casa da minha filha tinha culto familiar e o casal se separou. Mas tinha culto? Ela disse: tinha todos os dias. Eu disse, e aquilo eu pensei, puxa, é a primeira exceção à regra, né? Toda regra tem exceções. Mas depois eu perguntei para ela, como era o culto? Era assim, pastor, o marido dizia assim: vai lá fazer o culto com as crianças, isso é coisa para criança, vai indo lá você fazer, eu vou trabalhar, eu já vou me vestindo, vou adiantando, vai você fazer o culto, vai você buscar Deus, eu não preciso. Que mensagem esse pai estava passando para os filhos? Isso não é importante, eu vou cuidar das coisas importantes. Agora, você lembra que nós estudamos ontem? Deus, o Criador do universo, cuidando de coisas importantes. Quando criou o homem, parou com tudo. A Bíblia diz que no sábado ele descansou. Por quê? Porque ele foi se relacionar com as suas criaturas. Como isto é importante. Então, culto familiar é um momento importante em que pai e mãe precisam estar presentes. Um outro momento importantíssimo é o momento das refeições. Porque nas refeições nós ensinamos muita coisa. Ellen White, no livro Orientação da Criança, diz que é através da comida que a mãe ensina as primeiras lições de domínio próprio. Como é a comida na sua casa? A comida é solta lá na sua casa? Come a hora que quer? Você acha que isso é símbolo de amor? Isso não é amor. Deixar o filho comer a hora que quiser, o quanto quiser, não é amor. Comida tem hora. Tem a hora de comer e tem hora de não comer. Isso é um símbolo de outras coisas para a vida. Isso é uma parábola da vida, né? É uma maneira de ensinar o filho a controlar os seus desejos. Eu tenho fome, mas não é hora de comer, então não devo comer. Isso depois vai afetar a sua sexualidade, vai afetar a maneira como essa pessoa usa o dinheiro, porque tudo isso está relacionado com domínio próprio. E as primeiras lições de domínio próprio a gente ensina à mesa. Então, os pais precisam ensinar os filhos a comer. Senta ali na mesa,
Primeiro nós vamos fazer oração, ninguém come antes da oração, vamos orar aqui, e agora a criança vai direto no pão, e o pai diz, não, primeiro você tem que comer a fruta. Fruta primeiro o dever, depois o prazer. No almoço, primeiro a salada. Agora eu, pai, preciso ter aprendido isso, e preciso dar o exemplo para o meu filho. Mas é à mesa que a gente ensina o que comer, como comer, quanto comer. Talvez seja a hora que tenha a hora que com todo amor e carinho, a mãe diz assim, filha, chega, você já comeu muito. 3 fatias de pão integral já é mais do que suficiente para você. Você não precisa mais do que isso. E isto são lições de domínio próprio, de autocontrole, que começam já no peito. Que horas que você amamenta a sua criança? É na hora programada ou é a hora que ela chora? Que força tem o choro dessa criança para mover uma casa? E quando esta criança cresce, ela continua achando que o choro dela vai mover o mundo, todo mundo tem que se curvar aos seus pés. Não é assim a vida. Então, pais, hora da mesa, é muito importante a presença dos pais. Na hora de supervisionar as tarefas escolares, o pai e a mãe têm que estar por perto. Eu, hoje à tarde, estava pensando um pouquinho nesse assunto aqui, eu me lembrei da minha mãe. Minha mãe sempre esteve presente ali, orientando, supervisionando, já fez a tarefa. A gente chegava da escola, almoçava, queria brincar, a mãe dizia, primeiro estudo, brincadeira depois, primeiro estudo, depois o trabalho de casa, lavar louça, limpar, ajudar a limpar, fazer alguma coisa da casa, arrumar o quarto, depois você vai brincar. Então, a mãe tem que dar, quem é que vai fazer isso pela mãe? É a mãe que tem que fazer, é o pai que tem que fazer. Então, eu me lembro de quando eu estava no ensino médio, repeti de ano um ano, aquilo foi um sofrimento para os meus pais, e quando fui fazer aquele ano novamente, ia repetir de novo, a minha mãe já não sabia mais me ajudar, não podia mais me ajudar, porque eu estava fazendo técnico em química, minha mãe não entendia de química, de reações químicas e as coisas ali, e eu com uma preguiça de estudar, mas se não estudasse ia repetir mais uma vez. E eu me lembro da minha mãe dizendo, filho, eu vou ficar sentada com você aqui na mesa para você estudar, para você ter ânimo para estudar. E a minha mãe com a camisola dela, sentada, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite, e a cabeça da minha mãe pendia. E eu ali estudando, ela diz, filho, coragem, e eu ali, né? Então, que lição isso para a vida, eu nunca mais vou esquecer disso. Minha mãe largava de dormir, sentando à mesa, não dizendo, você não estuda, você não consegue, você é isso, você é aquilo. Não, filho, estuda, vou ficar aqui do seu lado, vai lá, estuda. Que noção de valor pessoal, que noção de valor pessoal isso transmite para um filho. No trabalho doméstico, os filhos precisam de companheirismo para amar o trabalho doméstico. Para trabalhar não é só, vai trabalhar filho, vai limpar. Fazer juntos. Eu me lembro de cenas em casa, eu não gostava, eu fui um filho bem normal, não gostava de trabalhar em casa. Não gostava de lavar louça, não gostava de secar louça, não gostava de limpar sapato, não gostava de aspirar a casa, não gostava de varrer o quintal, lavar carro, não gostava de nada dessas coisas. Mas eu começava não gostando, mas depois minha mãe lavando e eu secando, e a minha mãe começava a conversar comigo e com os meus irmãos, e eu não confessava, mas da metade para o fim eu já gostava, por causa da conversa da minha mãe. Agora eu nunca fui dizer para minha mãe, mãe, agora já estou gostando. Não, eu não posso dar o braço a torcer, mas eu me lembro de já gostar por causa da companhia da mãe. Então, trabalho doméstico é muito importante, mas na companhia dos pais sempre que possível. Os pais patrocinando as brincadeiras com os colegas, muito importante. Os amigos vêm para casa, os pais devem estar supervisionando, sem que os filhos se sintam supervisionados, porque essa desconfiança gera desmoralização. Então a gente supervisiona com o canto do olho, portas abertas, criança não brinca de porta fechada com os amiguinhos, as portas têm que estar abertas, porque a gente tem que preservá-los de práticas não saudáveis, até má iniciação sexual, a gente tem que cuidar. Então, brincadeiras de portas abertas, e os pais têm que estar olhando o que está acontecendo sempre. Outro momento muito importante é o momento da hora de deitar.
As crianças pequenas brincam. Não adianta você querer parar para conversar com as crianças durante o dia, porque elas estão agitadas, querem brincar, querem correr, querem ir para lá, querem ir para cá. Mas tem uma hora de ouro, quando a família tem regra para a hora de deitar. E, gente, deitar não é na hora que você tem sono, mesmo quem está casado. Quem está casado e só deita a hora que tem sono, esse casamento não está bom. Porque tem um momento fundamental do casal, que é a hora do travesseiro. É talvez o melhor momento para a comunicação. Agora, o casal que só vai deitar quando está com sono, como que faz para conversar? E esta comunicação é ingrediente fundamental também na sexualidade. Quando um casal não tem uma vida sexual boa, um terapeuta, uma pessoa que vai ajudar, primeira coisa vai verificar como está o processo de comunicação desse casal. Não é nada de outras coisas, é comunicação geralmente. Então, esse momento do travesseiro é importante, a família precisa ter hora para deitar, os filhos devem ter hora para deitar. Mas eu me lembro, lá em casa tinha hora para deitar, mas a gente não tinha sono e ficava enrolando para dormir. E mãe, quero água, e mãe mais aquilo. E eu me lembro que minha mãe vinha, tinha o quarto da minha irmã e o meu quarto e do meu irmão, nós dois juntos. Minha mãe sentava um pouco na minha cama, e sentava um pouco na cama do meu irmão, e depois ia um pouco na cama da minha irmã. E de luz apagada, passando a mão nos nossos pés, ou mais perto, passando a mão na nossa cabeça. O pai vinha às vezes também, conversava e conversava. Às vezes ficava 15 minutos conversando, e aí a gente ouvia. Durante o dia a gente não quer ouvir pai e mãe, mas já com a luz apagada a gente não tem mais nada o que fazer. E então ouvir o pai e a mãe é aceitável. E nessa hora nós temos oportunidade de transmitir valores, de transmitir conceitos morais, espirituais, de maneira agradável, de maneira carinhosa. Então, a hora de deitar é uma hora muito preciosa. Um outro momento em que a gente revela o valor que o filho tem é na hora da doença. Pai e mãe têm que estar presentes na doença dos filhos, cuidando, amparando. Com isso você está revelando o valor dessa criança, desse filho, dessa filha. No momento das férias, como é importante que a família tire férias juntos. Você não precisa ser rico para tirar férias juntos. Eu estava fazendo um seminário na cidade de Viamão, no Rio Grande do Sul, e uma senhora me chamou e disse: pastor, eu estava falando sobre a organização econômica de uma família para poder tirar férias. Isso é importante, porque quando o casal, a família sai de férias, todos saem juntos, pai, mãe, filhos, os laços se estreitam, eles participam de coisas juntos. Então é muito importante. E essa mãe me disse assim: pastor, sabe o que a gente faz? A gente não tem dinheiro, então nem carro. Viamão fica talvez a uns 50 quilômetros da praia, mas ela disse: pastor, todos os anos nós passamos 3 meses na praia com os meninos. Eu disse: como vocês fazem? Ela disse: é assim, a gente pega uma sacola grande, põe panela, fogareiro, barraca, lampião, nós tomamos o ônibus e bola, põe junto uma bola, e vamos para a praia, armamos a barraca num lugar bem ermo, separado, e pastor, é bola e água o dia inteiro. E o meu marido precisa trabalhar, ele só pode ficar 1 mês lá com a gente, mas as crianças têm férias de 3 meses. Então, o meu marido volta durante a semana, trabalha, sexta-feira o pai vem e passa o final de semana e volta. E quando o pai tira férias, 1 mês de férias, o pai fica lá na barraca com os filhos, Férias é muito importante, férias em família, não férias de família. Férias em família, então pai, mãe, todos juntos com os filhos, recitais, formaturas, aniversários, outros momentos de ouro para nós estarmos com os nossos filhos. Olha esse texto do livro Lar Adventista. Ellen White diz que as crianças gostam de companhia e raramente podem se divertir sozinhas, anseiam simpatia e ternura. Outro lugar ela diz: os filhos seriam poupados a muitos males, fossem eles mais
familiares com os seus pais. Como a gente faz essa familiaridade crescer? Nesses momentos. Eu tenho sido procurado por alguns pais e adolescentes: pastor, meu filho está longe, eu não tenho acesso a ele, como é difícil, o que eu faço, pastor? Eu fico triste porque eu não posso dizer a verdade. Eu devia dizer assim: você já devia ter feito, porque a gente começa a desenvolver essa familiaridade no colo. Depois a criança vai crescendo, a gente vai desenvolvendo essa familiaridade para que a adolescência, que é um momento de uma turbulência, seja o menos turbulenta possível, né? Lance em torno dos seus filhos, outro texto do livro Lar Adventista, os encantos do lar e de seu convívio. Se assim você fizer, esses filhos não terão tanto desejo de outros companheiros jovens, que às vezes podem não ser os melhores companheiros que o seu filho poderia ter. Pais, deixem que seus filhos vejam que os amam e que vocês farão tudo o que estiver ao seu alcance para torná-los felizes. Se assim fizerem, as necessárias restrições que vocês lhes impuserem terão incomparavelmente mais peso em seu espírito. Quando um pai e uma mãe só ralha, só reclama, só xinga, o filho pensa assim: meu pai faz isso porque é chato mesmo. Agora, quando o pai e uma mãe tenta mostrar para o filho que é bom, que quer o seu bem, leva para passear, leva para reuniões, a criança precisa estar entre os seus iguais, entre o grupo da sua faixa etária também, mas o pai leva e busca, e dá trabalho, levar, buscar, esperar. Gente, dá trabalho criar filho, não é fácil, não é mole, dá trabalho, mas quando o pai e a mãe estão dispostos a esse trabalho, e depois precisam chamar a atenção, então o filho diz assim: meu pai está me chamando a atenção, não é porque é chato não, é porque precisa mesmo, é porque isso é uma coisa séria mesmo. Como era o pai Noé? Eu gosto desse texto que você está vendo aí na sua tela, Gênesis capítulo 6, verso 9, Noé era um pai justo, íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Filhos precisam de pais que andem com Deus. Filhos precisam de mães que andem com Deus. Pais que acordem mais cedo para estarem na presença de Deus. Por que Noé era homem justo e íntegro? Porque Noé podia ser um modelo para os seus filhos. Noé era um homem justo e íntegro porque andava com Deus. Como deve ser esse andar com Deus? É um andar formal ou informal? Tem pessoas que têm muito medo das coisas formais, das rotinas. Agora eu quero dizer uma coisa para você: não há vida espiritual sem rotinas. Não há amor sem rotinas. Um casamento que não tem rotinas para desenvolver a relação do casal não tem amor. Não tenha medo das rotinas, elas são muito importantes, as formalidades são muito importantes. Então, invista nas rotinas, especialmente na vida espiritual. Você precisa ter rotinas. Eu tenho que ter horário para ler minha Bíblia, eu tenho que ter horário para orar, eu tenho que ter um momento no dia para buscar a meu Deus, porque se eu não tiver esse momento, eu não vou buscar. Então isso é muito importante. O meu relacionamento com Deus primeiro precisa ser formal, para depois ser também informal. Tem pessoas que dizem assim: pastor, eu não tenho aquele momento de ler a Bíblia na minha casa, mas o dia todo eu estou pensando em Deus. O seu relacionamento é só informal, mas o relacionamento apenas informal é um relacionamento superficial, tanto com Deus como em família. Nós precisamos investir mais no relacionamento formal. Noé era um homem justo e íntegro, porque Noé andava com Deus. E Enoque, veja que coisa maravilhosa, andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Enoque teve meninas. Eu achei bonito isso, porque eu tenho 2 meninas que já não são mais meninas, mas Enoque teve meninas, viu? Enoque teve meninas. Você já pensou como era a filha de Enoque? Ter como pai Enoque
Enoque foi o pai de Metusalém, o homem que mais viveu nessa terra. Foi filho de um homem santo de Deus. Por que ele era santo? Porque ele andava com o santo. Que tipo de pai você quer ser para os seus filhos? Eu serei o pai que é filho de Deus. De quem que eu quero ser filho para ser pai? Isso é muito importante, é uma pergunta que precisa ser respondida pelos pais de hoje. Eu creio, meu irmão, minha irmã, que hoje Deus está chamando filhos para andarem com Deus. Deus está chamando pais para andar com Deus. E talvez Deus esteja chamando você para andar com Deus, para estabelecer hábitos de comunhão com Deus, para andar com Deus de maneira não apenas informal, mas de maneira formal. Você já pensou em escolher um momento, um horário para estudar a sua Bíblia? Um horário para orar? Você tem um horário para orar? Você tem um momento para estudar a sua Bíblia? Jesus está voltando. Está muito perto o dia da volta de Jesus. Este é o tempo de nós estabelecermos hábitos de busca por Deus, de andar com Deus. Eu quero pedir a Eliane para vir cantar aqui. E enquanto a Eliane canta, eu gostaria de convidar as pessoas que estão sentindo um chamado de Deus no seu coração para estabelecer definitivamente hábitos de comunhão com Deus. Os hábitos se formam com rotinas. Não tem como você formar hábitos sem rotinas. E o primeiro hábito que eu preciso estabelecer na minha vida é o hábito de buscar ao Senhor Deus. Se você já busca a Deus, mas sente que quer renovar esse propósito que você já tem, eu quero convidar você para vir aqui. Pais, filhos, somos todos filhos. Todos nós somos filhos. Temos um Pai. E agora o nosso Pai está nos chamando para estabelecermos hábitos. Se você deseja a ajuda de Jesus, que diz: sem mim nada podeis fazer, vem aqui. Eu quero orar com você. Eu também quero dizer: Jesus, eu quero que o Senhor fortaleça meus hábitos de comunhão contigo. Vamos vir? Vamos buscar Jesus? Às vezes as palavras não podem expressar, dizer todas as coisas que sentes em teu ser. Vês que um vazio quer tua vida contornar. Mesmo assim, tu deves ir com Cristo conversar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo falar. Teu amigo Ele quer ser e a paz te conceder, tua vida conduzir, sim, juntos andar. Muitas são as lágrimas que expressam tua dor, traduzem tua luta, revelam teu sofrer, mas certa é a vitória quando Cristo te guiar. Entrega a tua vida, vem com Ele caminhar. Vinde a mim, Jesus convidando está. Estende tua mão e vem com Cristo falar.
Teu amigo Deus te abençoe. Ele quer ser e a paz te conceder. Tua vida a conduzir, sim, juntos andar. Tua vida a conduzir, sim, juntos andar. E que bom que vocês vieram. Deus te abençoe. Jesus está nos chamando para termos momentos com Ele. Precisamos investir nos momentos formais com Jesus. Culto familiar. Eu estou vendo famílias aqui. Pai, mãe, filhos. Eu estou vendo mães com filhos. Eu estou vendo vós e vós aqui. Porque estão querendo buscar Jesus, estão querendo que a sua família busque Jesus. Eu tenho a impressão que alguns aqui estão querendo, diante de Deus, também dizer: Deus, eu quero renovar o culto familiar lá da nossa casa. Não só minha comunhão particular, mas meu culto familiar. Tem alguém no auditório que gostaria de dizer: Jesus, eu quero que o Senhor abençoe o culto familiar lá de casa. Eu quero ter culto em casa, eu quero convidar Jesus para a minha casa. Tem alguém que quer dizer isso aqui também? Alguém quer dizer isto? Pode levantar a mão. Deus abençoe você. É o seu momento de você escolher um horário para acordar, para orar, para estudar a sua Bíblia. Esse é o momento. Deus está dando essa oportunidade para nós todos. Porque isso é muito importante. Ele nos ama, Ele quer estar presente com a gente. Vamos agora fechar os olhos e vamos orar a Deus. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de estar aqui na Tua casa. Esta é a casa de oração para todos os povos. Aqui é lugar de paz, aqui é lugar de cura, aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de restauração, aqui é lugar de propósitos. E o Teu Espírito está nos convidando, está nos chamando para... Primeiro, como indivíduos. Aqui tem filhos, existem pais, existem avós. Queremos reafirmar, Senhor, o nosso desejo de Te buscar em particular, acordar mais cedo. Muitos já têm feito isso, estão aqui para dizer: Senhor, continuo precisando do Senhor. E o Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Mas outros, quem sabe, estão aqui para dizer: Senhor, eu preciso começar a Te buscar. Eu preciso que a minha família esteja envolvida nessa busca também. Por isso, quero ter o culto familiar na minha casa. Então agora, Jesus, em Teu nome, nós pedimos que o Teu poder seja derramado sobre estes pais, estas mães em Israel, que não estão satisfeitos apenas em Te conhecer, mas querem que os seus filhos Te conheçam também. Para que Teu Espírito seja derramado sobre eles. Para que a verdade do Evangelho, do conhecimento de Jesus, seja transmitida para a próxima geração. Então, Senhor Deus, estabelece o culto familiar na casa destas famílias. Nós Te pedimos isto e já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu quero dizer para você que amanhã, neste mesmo horário, nós estaremos reunidos para estudar mais uma vez a Palavra de Deus. Eu quero convidar você para estar conosco. Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe você e até amanhã.